Coelho, PSDB. Jarbas Vasconcelos, PMDB. Jorge Corte Real, PTB. Marinaldo Rosendo, PSB. Pastor Eurico, PRS. Ricardo Bilbao, PDN. E Zeca Cavalcanti, PTB. Dessa vez querem atuar a reforma da Previdência. Além disso, realizar uma reforma trabalhista para equilibrar todas as conquistas da classe. Ei, Dora Aventureira. Esse vídeo é sobre o dia 28 de abril, o dia da greve geral. A gente está na Praça do Derby, em Recife. E essa é uma aventura da pequena Dora Aventureira. Eu não ensaiei esse relato, eu vou só narrando enquanto estou vendo as imagens. Dá pra ver que é um movimento tranquilo, a música é boa. Muita gente me pergunta se eu tenho coragem de rir. Tanto a gente tem coragem como a Ana Beatriz foi também. Dá pra ver que ela tá bem tranquila, a mãe tá aí babando ela. Ela tá muito à vontade, muita gente legal. Nunca vi nenhuma confusão, tem todo tipo de gente. Até o pessoal da justiça aí, ó. Já é um outro tipo de manifesto que tá se juntando, eles vêm pela pista. Um grupo pequenininho aí com apitaço, tentando fechar uma parte, eu acho, do trânsito. Mas enfim, esse vídeo é mais sobre a visão de Ana Beatriz sobre o protesto dia 28. E aí essa é a câmera que tava com ela. Ela tá dando uma panorâmica. Eu avisei pra ela que ela tava girando muito rápido e que isso ia ficar ruim para o pessoal que fosse assistir. Ela aos poucos foi tentando maneirar. Mas essa é a visão de uma criança de 4 anos. Ela vê tudo de baixo, né? Todo mundo parece alto. Eita, o cara filmou ela. Ela ficou meio embaraçada quando viu isso. Mas ela tá na cena. Vamos continuando. Aí ela soltou um pouco a câmera. A gente começou a circular um pouco mais. As pessoas começaram a caminhar. E a gente foi seguindo. Ela estava muito à vontade. Algumas pessoas me perguntam qual é o sentido de um protesto como esse. Eu não sou um especialista, mas na minha opinião é o seguinte. São várias pessoas que têm um pensamento em comum, ou alguns pensamentos em comum, e resolvem se juntar para se fortalecer, para mostrar que não estão sós. Dá uma sensação boa estar num protesto como esse. Dá pra ver que a gente não tá só. Bom, o pai babão aí, o amigo do pai também babando, a Beatriz, ela tá já procurando focos, né? Ela não tá só girando, ela tá mostrando o que tá chamando a atenção dela. Eu dei um corte aí no vídeo para acelerar. Mas ela já tá... Vejam que ela tá procurando alguma coisa. Passa muita bunda, assim. Deve ser horrível na visão da criança. Você tá no meio da multidão, só vê um bocado de bunda na sua cara. Ela vai crescer. Ela sempre diz isso. Tu não quer que eu não cresça não, é? Eu digo a ela que eu queria que ela ficasse com 2 anos. Ela já tem 4. Ela tem 4 anos e já participou de mais protestos do que muita gente adulta. O primeiro foi o protesto do Salve os Gatinhos, lá na Beira Rio, também aqui em Recife. Tinha alguém matando um monte de gato, dando veneno pros gatos na rua. Ela participou, ela tinha 2 anos, junto com o primo Gabriel. De lá pra cá, eu e a mãe dela, a gente tem participado de muitos movimentos aqui no bairro. Ela participa de tudo junto com a gente. Agora eu coloquei ela no braço, né, na cacunda, como ela diz. E ela começou a ter uma visão maior do que estava acontecendo. E é interessante, para mim, o que ela vai buscando. Ela tem alguns focos, depois ela gira. Ela ainda gira rápido, mas calma aí, gente, é só
O primeiro documentário de Ana Beatriz. Primeiro documentário de Ana Beatriz, greve geral dia 28 de abril de 2017. Bom, como vocês estão vendo aí, não tem confusão, não tem empurra-empurra, é relativamente tranquilo. E polícia na história aí também, mas diferente do que muita gente pensa, a polícia é para promover segurança, inclusive nos protestos. Não vi nenhum confronto, nenhuma hostilidade, nem da polícia com o povo, nem do povo com a polícia, não. Olha a mamãe aí, babando aí. Tem comércio, tem cervejinha, tem um milho aí, o cara do milho tava vendendo. Acho que daqui a pouco ela filma. Pessoal das bandeirinhas. Tem gente de tudo que é cor. Tem o pessoal da militância gay. Tem pra ver os ciclistas, idosos, pessoal da justiça, profissionais de saúde. Tem muitos grupos organizados participando desses eventos. Eu sei que quem está de fora e por algum motivo discorda do argumento ou de parte do argumento desse evento, fica só criticando. Ah, é um monte alienado, é um monte alienado, é um monte alienado. Eu tenho alguns amigos que falam isso direto. De vez em quando eu tenho algumas conversas longas. E eu tento permanecer, olha o milho aí, eu tento permanecer sempre no nível da conversa, sem discussão. Mas o que pra mim é estranho é porque o pessoal dos alienados, eu nunca vejo eles fazerem nada. Eu nem posso discordar de que eles estão mais certos do que a gente, mas eu posso dizer que não percebo eles fazerem nada, a não ser usarem a inteligência que dizem que tem para criticar aqueles que eles dizem que não têm. E aqueles que eles dizem que não têm estão fazendo alguma coisa. Eu queria que eles estivessem aqui também, mas dificilmente eles estariam junto com a gente. Enfim, aí lá vai na Beatriz. Ela se interessou aí pela visão do pessoal. Vários grupos de amigos conversando, alguns observando, cartazes. De vez em quando rolam as pessoas fantasiadas assim, é um negócio meio bloco de carnaval também. É como eu disse, é legal, você tem a sensação de que muita gente ali está concordando com o que você pensa, que você não está só, e que esses políticos que estão bem longe da gente, estão rindo da gente e assistindo em casa, dá para entender que assim, tem mais gente para fazer pressão. Aí já me perguntaram, tu acha que uma caminhada como essa faz algum político mudar de ideia? O que eu penso particularmente é que não, né? Eles estão vendo em casa, algumas mídias de TV aberta não vão mostrar nem 10% do que Ana Beatriz está filmando aqui, e vão tentar negar de que houve alguma coisa. Os números vão ser subnotificados. Mas tem o seguinte, mesmo que eles não se impressionem com a imagem de tanta gente andando na rua e protestando, fora Temer e coisa e tal, mas o número de faltas nesse dia no trabalho, o número de prejuízo em comércio, em indústria, dos grandes financiadores dos políticos, o número de faltas foi bem grande. Então, na minha leitura, o que acontece é o seguinte: quando se cria um movimento como esse, você dá prejuízos aos financiadores dos políticos. E aí quem vai se incomodar mesmo, inicialmente, não são os políticos com essas imagens. Quem vai se incomodar são aqueles que deveriam, ou pelo menos que acham que deveriam estar ganhando dinheiro nesse dia e não estão. E aí eles vão lá nos políticos depois e vão dizer assim: ó, meu irmão, tu tem que fazer alguma coisa aí, dá um cala-boca pra esse povo, faz alguma coisa aí, porque eu não vou aguentar outros dias de protesto, eu não vou aguentar mais prejuízo não, e se rolar mais prejuízo eu não vou te financiar. Aí nessa hora o político se mexe. A parte mais sensível do corpo humano, e principalmente do corpo de um político, é o bolso. Então, um manifesto como esse, no meu ponto de vista, ele não impressiona os políticos pelo volume de gente que está andando ou gritando contra eles, mas sim pelas cutucadas que eles vão receber depois dos financiadores que tiveram prejuízos no dia desse protesto. Por isso eu acho importante participar. Eu não sou a favor de PT, PPP, PPP. Eu sou a favor da justiça. E mesmo que esse movimento tenha sido puxado por muita gente de vermelho,
E eles são livres para usar a cor que quiserem. Mesmo que alguns partidos políticos tenham puxado esse movimento, pelo menos eles puxaram, né? E se eles não tivessem puxado, dificilmente essa quantidade de gente estaria aí e teria um movimento de resistência ao que o atual governo está fazendo. Tá, e alguém pergunta, o que é que o governo tá fazendo? Pô, tu tá falando e não sabe. Realmente eu não sei muita coisa não, mas o que eu sei é o seguinte. Como é que um cara que era vice-presidente, né, de uma presidente que foi afastada, e se ele tava junto com ela, então, do meu ponto de vista, ele deveria ter sido afastado também, porque ele participava do governo anterior. Se ele não foi afastado pela justiça, mas pelo senso moral e ético, ele deveria pedir afastamento. Ou no mínimo tentar fazer essa meia gestão que ele está fazendo da forma mais discreta possível. Porque caramba, o cara em 6 meses ele quer mudar o país por 20 anos, 40 anos. Onde é que ele estava com essas ideias na época que ele era vice? Ele estava caladinho? Se ele achava que essas ideias eram tão boas, ele teria apresentado antes. Mas foi uma coisa muito estranha, né? O cara recebe o poder e praticamente no outro dia quer mudar o país. Aí a galera fez um movimento, acho que espontâneo, muito interessante aí, fez uma ciranda no meio da Boa Vista. Eu filmei com a minha câmera, mas a Ana Beatriz não se interessou muito não. Ela filmou o outro lado. Espero que ela aprenda alguma coisa com isso. Aqui, pernambucanos. Espero que a gente esteja ensinando alguma coisa com isso. Aí foi já no final. Já em cima da ponte ali da Guararapes. Lá o galo da madrugada. Ficou meio escuro, a câmera não tem uma boa iluminação. Mas ela se interessou pela faixa aí, mostrando um monte de político que não está representando muito bem o povo. Achei massa que ela também cantou o hino. Ela tentou acompanhar. Isso pra mim é muito legal, assim como pai. Mas galera, esse foi mais um dos manifestos populares que participamos em família. Não será o último e meu convite é para que vocês participem do próximo. Acho que vai ser muito bom. Um projeto de família com engajamento social. Vai ser muito bom para o país. Mesmo que você se envolva num outro movimento contrário, mas participe. Participar não é assistir, é vir. Porque no futuro seus filhos vão te perguntar, né? O que é que você fez pelo futuro deles? Eu pelo menos vou responder, lutei. E caminhar juntos foi só o começo.